Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar de resultados da LPS Brasil para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webinar durante a apresentação da LPS Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual os participantes poderão compartilhar suas perguntas através da plataforma de Q&A, utilizando um dos botões abaixo, conforme as instruções que estão na tela. Para quem desejar acompanhar o webinar em inglês, é possível acompanhar a tradução simultânea através do botão que também está identificado abaixo. O link da apresentação neste idioma está disponível no chat. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este webinar relativas às perspectivas de negócio da LPS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Passarei agora a palavra ao Sr. Ciro Naufel para iniciar a teleconferência. Por favor, senhor Ciro, pode iniciar. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecê-los pela presença em mais uma teleconferência da LPS Brasil, na qual apresentaremos os resultados do segundo trimestre de 2025. Participarão conosco desta apresentação nosso vice-presidente Francisco Lopes Neto e nosso diretor financeiro Robson Paim. Antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de compartilhar uma mensagem do nosso CEO, Marcos Lopes. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecê-los pela presença em mais uma teleconferência da LPS Brasil sobre os resultados do segundo trimestre de 2025. Nesse segundo trimestre, o mercado imobiliário brasileiro manteve-se aquecido com destaques para imóveis de alto padrão e para aqueles enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida. Apesar desse cenário positivo de demanda, o volume de financiamentos imobiliários apresentou uma retração no período, segundo dados da BCIP. Essa queda está diretamente relacionada à menor disponibilidade de fundo, o que limitou a capacidade de concessão de crédito, movimento esse que ocorre em um contexto macroeconômico marcado pelas altas taxas de juros. Recentemente, o cenário ganhou complexidade adicional com as políticas comerciais adotadas pelos Estados Unidos, que pode gerar impactos na economia interna brasileira. A companhia permanece atenta aos desdobramentos econômicos e às condições de crédito, com foco a preservar a sua performance financeira e antecipar ajustes estratégicos que garantam a sustentabilidade dos resultados. Agora eu passo a palavra ao Ciro, que iniciará a apresentação mais detalhada dos resultados desse trimestre. Obrigado a todos. Iniciando então a apresentação de resultados da companhia, iniciaremos pelos destaques do slide número 4. O valor geral de vendas intermediado totalizou 3,2 bilhões no segundo trimestre de 2025, volume 7% menor comparado ao mesmo período do ano anterior. A Credipronto, por sua vez, encerrou o trimestre com 17,4 bilhões na carteira ao final do segundo trimestre. O volume financiado da joint venture foi de 855 milhões, estável em relação ao mesmo período de 24. Com relação aos resultados financeiros, a receita líquida da companhia foi de 51,2 milhões no segundo trimestre do ano, 13% maior que o segundo TRI de 2024. Já o EBITDA da companhia atingiu 19,6 milhões no segundo trimestre de 25, número 12% maior que o mesmo período do ano anterior. No trimestre, a margem EBITDA foi de 38,3%. Por fim, o lucro líquido da controladora antes do IFRS registrou um aumento de 63% no segundo trimestre de 25, totalizando 11,3 milhões na comparação
como o mesmo trimestre do ano anterior. Movendo para o slide número 5, temos as informações dos lançamentos da Lopes no segundo trimestre de 2025. Eles totalizaram 4,9 bilhões no período, 14% menor quando comparado ao segundo trimestre de 24. As operações de São Paulo tiveram o maior volume de lançamentos, totalizando 2,7 bilhões lançados, enquanto o estado do Rio de Janeiro lançou 1,1 bilhão. No mapa ao lado, mostraremos os estados cujas operações tiveram lançamentos no primeiro semestre do ano. No slide número 6, observamos o resultado das intermediações. A Lopes intermediou 3,2 bilhões no segundo trimestre de 2025, 7% menor na comparação anual. Atualmente, a companhia está presente em 19 estados, com um total de 171 lojas. No próximo slide de número 7, apresentamos a intermediação da Lopes por região geográfica do Brasil. O estado de São Paulo intermediou 36% do volume do trimestre, totalizando 1,4 bilhão, seguido pelo Rio de Janeiro, com 29% e 1,1 bilhão. As outras regiões somadas representaram 34%, totalizando 1,3 bilhão, com destaque para as operações no Paraná e no Ceará, onde foram intermediados dois terrenos. No slide seguinte, de número 8, apresentamos a divisão das intermediações da Lopes entre o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário representa a maioria das intermediações da companhia, sendo 75% do VGV intermediado no trimestre e 72% das unidades vendidas. O ticket médio do trimestre no mercado primário foi de R$ 939 mil, enquanto que no secundário o ticket médio apresentou um valor de R$ 676 mil. Passando para o slide número 9, temos os indicadores relacionados ao portal Lopes. No gráfico superior, observa-se a visitação orgânica do portal, que totalizou 10,4 milhões na visão last 12 months, no segundo trimestre de 2025. Os leads originados de busca orgânica, gerados pelo portal Lopes, totalizaram 169 mil na visão last 12 months. Essas eram as minhas considerações a respeito dos resultados operacionais, e agora passo a palavra para o Francisco, que falará sobre a Credipronto. Em seguida, retornamos para a apresentação dos resultados financeiros da companhia. Obrigado. Obrigado, Ciro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente apresentando os resultados da Credipronto nesse nosso call dos resultados do segundo trimestre de 2025. Logo no slide 10, a gente vê, é interessante notar o volume originado no primeiro semestre de 2 bilhões 139. Lembrando que o ano passado, nosso total de originação do ano foi de 4 bilhões. Então, esse semestre foi um semestre positivo, que a gente mantém a nossa operação realmente com uma eficiência bastante a nosso contento e buscando penetrar no mercado de forma em ampliar os resultados que a companhia tem buscado. Em termos de ampliar resultados, o objetivo sempre é nós crescermos a nossa carteira. Nós vimos aí um crescimento nesse semestre de 630 milhões aproximadamente, se compararmos com como a carteira terminou em 2024. Então, esse crescimento contínuo é bastante importante, porque ele vai gerar o nosso resultado do profit sharing, que vai nos permitir ter a composição tanto da receita de correspondente bancário como a receita do profit propriamente dito. E em termos disso, nós verificamos aí na página 11 um total de receita no segundo trimestre de 21,6 milhões, que é composto de 8,9 como correspondente bancário, comissionamento, e 12,6, que é um número bastante interessante, expressivo, de 2,6 milhões de profit no segundo trimestre de 2025.
Os destaques estão aqui nessa mesma página, onde a gente nota um volume de contratos novos crescente. A demanda tem sido muito interessante. O mercado tem buscado o crédito porque é uma indústria bastante consolidada, eficiente, com uma regulação muito bem estruturada, tanto na retomada do imóvel, quanto na segurança jurídica e financeira. Então, realmente é uma indústria que tem um mérito imenso e tem um momento muito bom em termos de estrutura de crédito e de seu funcionamento. Então, isso é uma coisa que a gente sempre mantém em pensamento, que é uma das partes, talvez a mais importante do mercado imobiliário, que é a estrutura de financiamento e de crédito imobiliário eficiente que o Brasil tem, para poder permitir financiar esse volume grande de unidades que têm sido lançados pelo Brasil afora. E aqui na página 12 a gente detalha um pouco melhor como tem se comportado esse profit ao longo dos meses, mostrando aí uma estabilidade aí. Não vou dizer que isso vai ser sempre estável totalmente, mas mostra que é desse patamar de quase de 4 milhões esses últimos 4 meses, como está colocado aqui. A gente temos aí já reportando o lucro próprio de junho, mas é o que vai para os nossos financials desse trimestre, que é computado no release. Esses são os meses de março, abril e maio, mas já temos o número público de junho de 4,2 milhões. Então é isso que eu tinha para colocar aqui de pronto. Nossa confiança na empresa, no conhecimento que ela tem dentro do setor, na marca que se torna uma referência no B2B e tem sido muito eficiente na concessão de crédito em prazo e uma jornada seamless, que é elogiada por os parceiros que a gente tem e os sócios que nós temos também. Muito obrigado a todos. Se Deus quiser, nos vemos no próximo call de resultados. Agora eu passo a palavra de volta ao Ciro Naufo para completar uma apresentação. Obrigado, Francisco. Passamos agora para a demonstração dos resultados financeiros da companhia. Iniciando pelo slide número 13, podemos observar que a receita líquida no segundo trimestre de 25 apresentou o valor de 51,2 milhões, 13% acima do segundo trimestre de 2024, enquanto que no acumulado do primeiro semestre de 25 a receita líquida atingiu 99,5 milhões de reais, 20% acima do igual período de 24. Passando para o slide 14, observamos que as despesas operacionais tiveram um incremento de 14% na comparação entre o segundo trimestre de 25 e o segundo trimestre de 24, atingindo 31,6 milhões de reais no período, enquanto que no acumulado do primeiro semestre, as despesas operacionais apresentaram o valor de 66,9 milhões, valor este 29% acima do primeiro semestre de 24. Aumentos estes causados em grande parte pelo aumento do repasse aos correspondentes bancários, que por sua vez causados pelo crescimento do volume financiado pela Credipronto no semestre. No slide número 15, podemos acompanhar a evolução do EBITDA e da margem EBITDA, os quais atingiram respectivamente 65,7 milhões de reais e 31,5% no segundo TRI de 25 na visão last 12 months, mantendo o foco da companhia na nossa eficiência operacional. No slide 16, observamos o resultado do segundo trimestre de 25 por segmento, antes dos efeitos do IFRS, onde verificamos na coluna do consolidado que o lucro líquido total antes do IFRS foi de 13,2 milhões, enquanto que o lucro atribuível aos sócios ficou em 11,3 milhões. No slide 17, por sua vez, apresentamos os resultados consolidados referentes ao primeiro semestre de 2025, também por segmento. Na coluna do consolidado, observamos o lucro líquido total antes do IFRS, resultou em 20,2 milhões no semestre, enquanto que o atribuível ficou em 17 milhões. Passando agora para o slide número 18, podemos verificar os impactos do IFRS nos resultados da companhia, lembrando que os mesmos se referem à amortização de intangíveis, ganhos e perdas das contabilizações de earnouts
e das opções de call e put das empresas controladas. Reforçamos que os efeitos de FRS são não caixa, e assim, para uma melhor compreensão do desempenho da companhia, sugerimos que as análises dos resultados sejam feitas sem levar em conta tais efeitos. Por fim, no slide 19, podemos ver a evolução do saldo de caixa da companhia e o caixa gerado nas atividades operacionais. No segundo trimestre de 2025, o caixa gerado foi de 12,4 milhões, fazendo com que o saldo das disponibilidades atingisse o valor de 50,7 milhões de reais, que somados ao saldo das aplicações financeiras resulta num saldo total de 70,6 milhões de reais. Eram essas nossas considerações, agradecemos a todos e ficamos à disposição para eventuais perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, utilize a plataforma de Q&A conforme ícones abaixo da tela. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Estamos começando a receber algumas perguntas. A primeira pergunta: quais são os motivos do fechamento de 14 lojas nos últimos 2 trimestres e quais as perspectivas de expansão futura? O motivo básico é um foco da companhia em termos uma eficiência, uma maior eficiência operacional e um ajuste de performance das unidades da rede, onde o foco não é o número de unidades de imobiliárias, mas sim imobiliárias que geram retorno não só para a franquia, mas também para o franqueado. Então, a busca da eficiência dessas unidades é que faz uma constante revisão nas nossas unidades franqueadas. E a segunda pergunta, em relação à melhora nas margens dos resultados em relação ao primeiro trimestre de 25, se deve a alguma sazonalidade. Em tese, não. As melhoras se devem muito em função da melhora dos resultados da Credipronto, bem como sempre a busca de uma eficiência melhor nos custos e na operação da companhia. Basicamente, é esse o motivo da melhora dos resultados.
Bom, gostaríamos de agradecer a presença de todos para participarem de mais uma teleconferência de resultados da LPS Brasil, ratificando sempre o esforço da companhia na busca da maior eficiência da nossa estrutura, dos nossos custos e da nossa operação. E contamos com a presença de todos no próximo webinar de resultados. Muito obrigado a todos, um bom dia. O webinar de resultados da LPS Brasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.